Boa noite, então, vamos começar a aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre o gerenciamento de escopo. Escopo basicamente é o seguinte, é você definir aquilo que vai ser feito pelo projeto. Basicamente é isso. Assim como tem o gerenciamento do tempo, que é onde a gente vai montar o cronograma, ou seja, em quanto tempo o projeto vai existir, assim como tem o gerenciamento de custos, onde a gente vai definir quanto vai custar o projeto, o gerenciamento de escopo define o que vai ser feito. Nós temos aqui o gerenciamento de escopo, que é o livro 5, e eu tenho aberto também o livro 15, onde estão os documentos todos, a biblioteca de documentos do PMBOK, e o livro de 16, onde nós temos a biblioteca de técnicas e ferramentas. À medida que eu vou apresentando os processos do gerenciamento de escopo, que são 6, eu vou indo até o livro 15 e o livro 16 para explicar aquilo que ainda não foi explicado nas aulas anteriores. Tá? Vamos então ao gerenciamento de escopo. O gerenciamento de escopo envolve o gerenciamento do trabalho, não o tempo, mas o entendimento do que precisa ser feito para entregar os resultados. Todo esforço necessário para que o projeto alcance os objetivos deve ser mapeado. O conceito mais importante aqui é escopo, que é todo o trabalho envolvido para produzir o que o projeto se propõe a entregar. Projetos podem entregar produtos, serviços. O escopo engloba todo o trabalho envolvido para entregar o que o projeto se propõe a entregar. Quando pensamos no trabalho necessário para construir uma casa, não vamos pensar apenas no pedreiro, no engenheiro, no arquiteto, que me ajudarão a construí-la. Devo pensar também no tipo de projeto, no escopo, no tempo, nos custos, nos riscos, nos recursos humanos, tudo que precisa ser organizado para construir a casa. Quando pensamos no escopo do projeto, pensamos em gerenciamento de riscos, integração, partes interessadas, enfim, todas as áreas de conhecimento e processos que precisamos elencar para entregar o projeto com sucesso. É preciso pensar no escopo do projeto, tanto quanto no escopo do produto. Quando um gerente de projetos estiver pensando no seu plano de projetos, vai pensar no escopo do projeto. Vamos delimitar as diferenças entre escopo do projeto e escopo do produto. O escopo do projeto está mais interessado em definir como você vai entregar o produto. Tomemos, por exemplo, um time de trabalho de um projeto de construção de foguete. Esse foguete, como produto, é o que você está construindo. Mas para essa construção, para organizar os recursos humanos, os recursos materiais e efetivamente construir o produto, é preciso elaborar um projeto. Então, o escopo do projeto se preocupa com isso, com as áreas de conhecimento e com os processos. Já o escopo do produto diz respeito efetivamente ao produto. Voltando ao exemplo, o escopo do produto pensaria na asa, nos motores, no espaço interno. Veremos agora termos de gerenciamento da área de escopo, que será bem útil para os gerentes de projeto. O primeiro termo é Scope Creep. Então, o que é o gerenciamento de escopo? Em poucas palavras, o gerenciamento de escopo cuida da gente definir o trabalho que vai ser feito no projeto. Assim como a gente tem o gerenciamento de custo, que define quanto vai custar o projeto. Assim como a gente tem gerenciamento do tempo, do cronograma, que define quanto tempo vai demorar o projeto, o escopo é o primeiro deles, quer dizer, antes tem a integração, né, que a gente viu semana passada. Mas é o primeiro deles que a gente vai definir o que nele, o que vai ser feito, o que o projeto está definindo como trabalho a ser feito. E dentro do gerenciamento de escopo tem um primeiro conceito importante que é o Scope Creep. Toda vez que começamos a trabalhar em um projeto e começamos a lidar com a equipe, recebemos pedidos do diretor da empresa, solicitações do gerente funcional, do chefe do PMO, dos clientes, dos usuários. Todos têm seus interesses e todas as partes interessadas estão se envolvendo com o projeto. A empresa demandou um produto. Enquanto se está construindo o produto por meio do projeto,
o cliente entra em contato e pede coisas diferentes. Mas além do cliente, há um usuário que pede outras coisas. Se começarmos a atender todas essas demandas das partes interessadas, o projeto virará uma colcha de retalhos. Se o escopo não for muito bem controlado, seu direcionamento e alvo se perderão. O scope creep se aplica justamente a essa situação. Quando o gerente de projetos tenta agradar a todos e não prioriza as solicitações, não cria um fluxo adequado para o gerenciamento de mudanças. Enfim, não controla o escopo. É o gerenciamento de mudanças que vai receber as solicitações de todas as partes interessadas e tratar de verificar se essas solicitações de mudanças realmente devem ser atendidas ou não. O gerenciamento do escopo tem a filosofia contrária, que é: não vamos alterar o escopo para manter o produto que foi definido intacto, do começo ao fim do projeto. É claro que muitas vezes o gerenciamento de escopo acaba recebendo solicitações de mudança aprovadas pelo gerenciamento de mudanças. Aí não tem jeito, né? Isso aí tem que ser considerado. Você começa com um projeto bem planejado, mas por falta de pulso do gerente de projetos, acaba perdendo o rumo. Por isso é importante que o gerente de projetos tenha habilidades interpessoais e saiba se posicionar. O scope creep é justamente esse crescimento descontrolado do escopo. Muitas vezes o gerente de um time de projetos acaba cedendo muito e fazendo muito do que é pedido. E, infelizmente, isso não só acaba com o projeto, como com a equipe, por esgotar as pessoas, levando o projeto para baixo. Então, scope creep é quando você se perde naquele mar de solicitações de cliente, usuário, chefes e tudo mais, e o projeto acaba virando um amontoado de pedidos sem nexo. E um outro conceito importante é o de requisito. A identificação dos requisitos está relacionada com as entregas. O que um projeto tem que entregar? Seguindo o exemplo do foguete, é o resultado final do projeto. O foguete demanda um conjunto de entregas, como a asa, os motores, a cabine dos pilotos, o espaço interno e outros. É preciso entender quais são os requisitos do seu cliente. Possuir uma asa até pode ser um requisito, mas exatamente como essa asa precisa ser instalada? E qual design vai ser mais adequado à sua função? Como os motores devem funcionar? Você tem que pensar quantos litros de capacidade o tanque de combustível precisa ter. Essa quantidade será um requisito do projeto. Assim, é preciso vincular os requisitos às entregas. Ao desenhar a nave, sabemos que temos que entregar um conjunto de partes que a compõem, mas esses não serão por si só os requisitos. É preciso identificar as características específicas dessas entregas para entregar qualidade. Lembrando, qualidade é a proximidade entre aquilo que o usuário pediu e aquilo que está sendo efetivamente entregue no final do projeto. Existe uma relação entre scope e qualidade, que é a que vai ser explicada agora. Imagine que você trabalha em uma empresa de design de carros e um de seus clientes pediu para fazer o design de um carro, para que depois ele produza em massa. O pedido é um carro com 4 rodas, suspensão, bancos, revestido, com uma carroceria de metal. Entregas são as partes que precisamos construir para entregar esse veículo. Mas nesse pedido não temos como diferenciar o resultado, que pode ser um Fusca ou uma BMW. Isso ocorre porque não temos uma boa definição dos requisitos. Não se especificou os detalhes, desde a roda até o revestimento interno. É importante se concentrar muito no detalhamento dos requisitos para entregar qualidade. A qualidade nada mais é do que o atendimento dos requisitos. Portanto, se você não tiver requisitos, não há como atendê-los e criar qualidade. E aí, finalmente, chegamos nos grupos de processos vinculados ao gerenciamento de escopo. Um outro conceito importante que a gente tem que ter em mente é o gold plating, também conhecido como banhar a ouro. Quando um cliente pede coisas a mais em um projeto,
temos a tendência de querer agradar, queremos entregar mais, mas isso é uma má prática. Um cliente muito importante pede para adicionar mais 3 entregas ao escopo do projeto. O que fazer? Você dirá ao cliente que continuará seguindo o plano, que ele deverá solicitar as mudanças ao controle de escopo. Então veja, existe um controle de mudanças que define como que as mudanças serão feitas e se serão feitas ou não. Não é a hora agora de você simplesmente aceitando mudanças que o cliente fez, porque nesse momento a gente está definindo aquilo que vai ser feito pelo projeto. Nós temos aqui 6 processos: planejar o gerenciamento de escopo, coletar os requisitos, definir o escopo, criar a EAP, vamos ver o que é EAP. Esses 4 processos têm a ver com planejamento, e outros 2, validar o escopo e controlar o escopo, que tem a ver com monitoramento e controle. Tá? Então vamos ao primeiro processo, que é planejar o gerenciamento de escopo. Vocês podem ver que o processo de planejar o gerenciamento de escopo, ele recebe o termo de abertura do projeto, que a gente já discutiu na aula anterior, recebe o plano de gerenciamento de projetos, que é aquele monte de pequenos planos dentro dele mesmo, e algumas informações da empresa, fatores ambientais, ativos de processo. E esse planejamento de gerenciamento de escopo gera o plano de gerenciamento de escopo e o plano de gerenciamento dos requisitos. O plano de gerenciamento de escopo, então, é parte integrante do plano de gerenciamento de projetos e vai apontar como identificaremos as entregas do projeto, como coletar os requisitos, como estruturar a EAP. Eu vou explicar o que é EAP agora mesmo. E ainda irá nos ajudar a criar procedimentos de controle de escopo e a apontar rituais para a validação do escopo. O plano de gerenciamento de escopo, então, precisa documentar como o escopo será definido, como o escopo será validado e como o escopo será controlado. E por que a gente precisa controlar o escopo? De novo, a gente controla o escopo para que a gente não entre no scope creep, para que a gente não comece a ter um projeto com uma definição descontrolada, ou seja, aceitando coisas das partes interessadas, incluindo no projeto sem que não haja controle nenhum. E aqui temos finalmente o processo de gerenciar o escopo. Vocês podem observar que nós temos aqui 5 documentos novos. Vamos a eles, vamos explicar cada um deles. Mas a gente também tem outros documentos que já foram apresentados nas aulas anteriores. As ferramentas e técnicas utilizadas para planejar o gerenciamento de escopo estão aí: opinião especializada, análise alternativa e reuniões. Essas 3 já foram explicadas nas aulas anteriores, tá? Vou aqui na página 44 da biblioteca de documentos para a gente entender o que é esse plano de gerenciamento de qualidade, que precisa entrar aqui para a gente poder planejar o gerenciamento do escopo. Página 44. Muito bem, está aqui o plano de gerenciamento da qualidade. O plano de gerenciamento da qualidade é um componente do plano de gerenciamento do projeto que descreve como políticas, procedimentos e diretrizes aplicáveis serão implementados para alcançar os objetivos da qualidade. Ele descreve as atividades e os recursos necessários para que a equipe de gerenciamento de projeto alcance os objetivos de qualidade definidos pelo projeto. Ele deve ser revisado no início do projeto para garantir que as decisões sejam baseadas em informações precisas. Os benefícios dessa revisão podem incluir maior foco na proposta de valor do projeto e reduções nos custos e na frequência de atrasos no cronograma causados pelo retrabalho. Ou seja, a gente vai diminuir custo e diminuir atraso quando a gente define exatamente como que vai ser feito o gerenciamento da qualidade. E aqui do lado, como que é esse documento? Nós temos dentro dele os padrões de qualidade que serão usados pelo projeto, os objetivos da qualidade do projeto, os papéis e a responsabilidade de cada membro da equipe no processo de qualidade, as entregas do projeto
e os processos sujeitos à revisão de qualidade, as atividades de controle de qualidade e gerenciamento de qualidade planejados para o projeto, as ferramentas de qualidade que serão usadas pelo projeto e, finalmente, os procedimentos importantes e relevantes para o projeto. Então, o plano de gerenciamento de projeto define tudo o que tem a ver com o controle da qualidade desse projeto. Aqui a gente ainda tem o documento 45, que é a descrição do ciclo de vida do projeto. A descrição do ciclo de vida do projeto determina a série de fases pelas quais um projeto passa, do seu início à sua conclusão. E o ciclo de vida conterá a descrição das fases pelas quais o projeto passa. Esse ciclo de vida pode ser tradicional, pode ser ciclo de vida iterativo. Existem diversos ciclos de vida possíveis que vão ser explicados agora mesmo. Mas no ciclo de vida você define, nós vamos ter planejamento, projeto, codificação, testes e entrega do produto, por exemplo. Quando você define isso, você já está definindo o ciclo de vida do projeto. Simples assim. Um outro documento importante é qual a abordagem de desenvolvimento que esse projeto vai ter. E esse documento é o 46. A abordagem de desenvolvimento define se usará uma abordagem de desenvolvimento em cascata, iterativa, adaptativa, ágil, híbrida. E essas abordagens de desenvolvimento são a maneira como os ciclos de vida serão tratados, como que as fases do ciclo de vida vão se encadear, tá? Então vocês já devem ter visto isso em engenharia de software. O tipo cascata, iterativo, adaptativo, a metodologia ágil, a híbrida que utiliza mais de uma prática. Então são a forma como o desenvolvimento do software vai ser encadeado em suas diversas fases. A gente ainda tem 2 documentos aqui, que são os documentos produzidos por esse processo planejar o escopo. O primeiro é o 47, que é o plano de gerenciamento do escopo. E o outro é o plano de gerenciamento de requisitos, 48. Vamos então dar uma olhada em cada um deles. O plano de gerenciamento de escopo é um componente do plano de gerenciamento do projeto que descreve como o escopo será definido, desenvolvido, monitorado, controlado e validado. Os componentes desse plano incluem o processo de preparação da declaração de escopo do projeto, o processo que possibilita a criação da EAP, e a gente ainda vai falar sobre EAP agora mesmo, a partir da declaração do escopo do projeto detalhada, o processo que define como a linha de base do escopo será aprovada e mantida, o processo que especifica como será obtida a aceitação formal das entregas do projeto concluído. Ou seja, como que vai ser o processo de entregar o resultado para o cliente ou o usuário. E a gente aqui tem também o plano de gerenciamento de requisitos, que é um outro documento. Esse plano é um componente do plano de gerenciamento de projeto também. Ele descreve como os requisitos do projeto e do produto serão analisados, documentados e gerenciados. E aqui a gente tem que componentes nesse documento. A gente vai ter que definir dentro dele como as atividades dos requisitos serão planejadas, acompanhadas e reportadas, as atividades de gerenciamento de configuração, como a maneira como as mudanças serão iniciadas, como os impactos serão analisados, como serão rastreados, monitorados e reportados, assim como os níveis de autorização necessários para aprovar as mudanças desses requisitos. O processo de priorização dos requisitos, as métricas que serão usadas e os argumentos que justificam o seu uso, e uma estrutura de rastreabilidade que reflita quais atributos de requisitos serão capturados pela matriz de rastreabilidade. Essa matriz de rastreabilidade é aquele documento que faz a ligação entre cada necessidade do usuário e uma parte do software. Então aqui eu tenho a necessidade de uma tela de consulta.
eu tenho uma necessidade de uma consulta. Isso é um requisito do usuário. Isso tem que estar rastreado com uma parte do software, que é uma tela de consulta. Então, necessidade do usuário é uma consulta. Tela de consulta dentro do software é a resposta para o requisito do usuário. E os dois têm que ter uma estrutura rastreando um ao outro. Então, esse é o processo de planejar o gerenciamento de escopo, que é o 5.1. Vamos agora ao próximo, 5.2. É nesse aqui que nós vamos coletar os requisitos, ou seja, vamos coletar as necessidades do usuário. Como vocês podem ver aqui, uma infinidade de documentos serão necessários que a gente vai coletar para poder gerar a documentação dos requisitos e também a matriz de rastreabilidade dos requisitos. Coletar os requisitos, então, é o quê? É o processo que determina, documenta e gerencia as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de cumprir os objetivos do projeto. O principal benefício desse processo é que ele fornece a base da definição e gerenciamento do escopo do produto e do projeto. Esse processo é realizado uma vez ou em alguns pontos pré-definidos ao longo do projeto. O processo de coletar requisitos, que vocês já podem ver que tem uma quantidade enorme de documentos de entrada, uma quantidade razoável de ferramentas e técnicas que podem ser utilizadas, e o que é gerado do processo coletar requisitos? Apenas a documentação dos requisitos e a matriz de rastreabilidade dos requisitos. Então, vamos começar com o único documento que ainda não foi explicado, desses todos aqui que estão como entrada. Vejam que são documentos que a gente já tratou. Termo de abertura do projeto, plano de gerenciamento de escopo, plano de gerenciamento de requisitos, registro de premissas, lições aprendidas, partes interessadas, business case, acordos, fatores ambientais, ativos, tudo isso a gente já viu. O que a gente não viu foi o número 49, que é o plano de engajamento das partes interessadas. Plano de engajamento das partes interessadas. O plano de engajamento das partes interessadas é um componente do plano de gerenciamento do projeto que identifica as estratégias e ações necessárias para promover o envolvimento produtivo das partes interessadas na decisão ou execução. Pode ser frontal ou infrontal, altamente detalhado ou amplamente estruturado, dependendo das necessidades do projeto e das expectativas das partes interessadas. Conteúdo do documento. O plano de engajamento das partes interessadas pode incluir estratégias ou abordagens específicas para engajamento com indivíduos ou grupos de partes interessadas. Esse plano, ele basicamente define as partes interessadas no projeto e como que elas entrarão em contato, como que elas poderão contribuir com o projeto. E por que isso é tão importante nesse momento? É que é nesse momento em que você está coletando os requisitos. E os requisitos são coletados exatamente de quem? Das partes interessadas. Então você tem que saber exatamente até que ponto elas estão engajadas nesse projeto como um todo. Tá? E existe uma infinidade de ferramentas e técnicas para você poder fazer coleta dos requisitos. Para começar, opinião especializada. Se você vai fazer um sistema para emissão de nota fiscal, você claramente vai ter que chamar um contador para conversar com ele, porque ele é especialista nas regras de cobrança de imposto, dos cálculos de cobrança de imposto que devem estar associados àquela nota fiscal. Então, isso já é opinião especializada. Além disso, tem a parte de coleta de dados. Nós apresentamos nas últimas aulas 3 técnicas: brainstorming, entrevistas e grupos de discussão. Hoje a gente vai apresentar a técnica 29, questionários e pesquisas, e a técnica 30, benchmarking. Então vamos à página 29, questionários e pesquisas. São conjuntos de perguntas escritas projetadas para acumular rapidamente
e informações de um grande número de respondentes. Os questionários ou pesquisas são mais apropriados para audiências variadas, quando uma resposta rápida é necessária, quando os respondentes estão geograficamente espalhados e quando uma análise estatística é apropriada. A outra técnica é a técnica de benchmarking. O benchmarking envolve a comparação de práticas de projetos reais ou planejados, ou dos padrões de qualidade do projeto, com as de projetos comparáveis, para identificar as melhores práticas, gerar ideias para melhorias e fornecer uma base de medir o desempenho. Basicamente, então, gente, o que é benchmarking? É você pegar outro projeto e comparar com o seu. Quando você vai fazer benchmarking de software, você vai comparar o software que você pretende criar com outros softwares que já existem no mercado. Isso é benchmarking, tá? E é uma técnica comum de ser utilizada na área de marketing, sem problema. Não há nada de errado nisso. Os projetos usados como benchmark podem existir dentro de uma organização executora ou fora dela, ou pode estar dentro da mesma área ou em outra área de aplicação. O benchmarking permite de analogias a partir de projetos em outra área de aplicação ou em diferentes setores. E aí, como é que a gente faz? Identificar o que deve ser comparado, depois identificar as companhias comparáveis, determinar o método de coleta de dados e coletar os dados, determinar o atual desvio de desempenho, ou seja, qual que é a diferença do seu projeto para o outro projeto que você está comparando, projetar futuros níveis de desempenho, ou seja, projetar o que você vai alterar no seu projeto e divulgar os resultados do benchmarking e conseguir a sua aceitação, ou seja, convencer as pessoas de que as alterações no projeto se justificam por causa da comparação que você fez com os outros softwares que foram utilizados no benchmarking. Então, isso também é uma técnica de coleta de dados. A gente ainda tem análise de dados, tomadas de decisão, que a gente já falou na aula passada, votação, análise de decisão com critérios múltiplos. E aqui a gente tem também representação de dados. No caso, a gente vai falar sobre diagramas de afinidades e modelo mental, que são as técnicas 31 e 32. Diagramas de afinidades permitem que grandes quantidades de ideias sejam classificadas em grupos para revisão e análise. Receita: como fazer? Gerar as ideias para a construção do diagrama, sessão de brainstorming, registrar as ideias em cartões e os distribuir em uma mesa, de modo que todos os participantes possam os ver, formar grupos de dados com alguma característica em comum, identificar cada grupo de dados com uma característica comum e registrar no cartão título, que deve ser diferenciado dos cartões de ideias, construir os pequenos grupos iniciais, envolvendo-os com retângulo, separando-os dos demais grupos. Colocar o cartão título no lado superior do retângulo. Envolver todos os grupos com um retângulo maior, cujo título é o tema inicial do levantamento de ideias. Apresentar e discutir a organização das ideias no diagrama de afinidades. Esse diagrama de afinidades vai servir para que a gente junte as funcionalidades do projeto agrupando-as de forma a criar quase que o menu do software que a gente vai fazer, tá? Mas ainda não é o software especificamente. A gente está estudando aqui ainda o problema e não a solução. O outro documento que a gente tem aqui, outra técnica, é o mapeamento mental. O mapeamento mental consolida as ideias criadas através de sessões individuais de brainstorming em um mapa único, a fim de refletir pontos em comum e ideias de entendimento e gerar novas ideias. Então, como fazer um mapa mental? Pegue uma folha em branco e vire-a na horizontal. Coloque o tema do seu resumo no centro dessa folha. Faça conexões a partir desse elemento central. Use palavras-chave para o seu material ficar resumido e objetivo. Complete o seu resumo com todas as informações importantes.
Então, o mapeamento mental é uma técnica de você gerar ideias para os requisitos do projeto. Além dessas técnicas, nós ainda temos as técnicas que têm a ver com habilidades interpessoais e equipe. E aqui a gente vai falar sobre técnica de grupo nominal e a técnica de observação, que são as técnicas 33 e 34. Técnica de grupo nominal. A técnica de grupo nominal amplia o brainstorming, adicionando um processo de votação para ordenar as melhores ideias para brainstorming adicional ou priorização. Como que a gente faz isso em 4 passos? Primeiro, uma pergunta ou problema é apresentado ao grupo, silenciosamente cada pessoa gera e anota ideias. O moderador escreve as ideias em um flipchart até que todas tenham sido registradas. Cada ideia registrada é discutida até que todos os integrantes do grupo tenham um entendimento claro. As pessoas votam privadamente para priorizar as ideias, em geral, usando uma escala de 1 a 5, onde 1 é mais baixo e 5 é mais alta. A votação pode ocorrer em muitas rodadas para reduzir as ideias e aumentar o foco. Depois de cada rodada, os votos são apurados e as ideias com pontuação maior são selecionadas. A outra técnica que nós temos aqui é a da observação. Observação e conversação fornecem uma maneira direta de se examinar indivíduos em seu ambiente e como eles desempenham seu trabalho ou tarefas e executam processos. São particularmente úteis para processos detalhados, quando as pessoas que usam o produto têm dificuldade ou relutam em expressar os seus requisitos. A observação é também conhecida como job shadowing, aprendizagem por observação. Como fazer? É normalmente feita externamente por um observador acompanhando um especialista de negócio na execução do seu trabalho. Também pode ser feita por um observador participante que de fato realiza o processo ou procedimento para experimentar como o mesmo é feito e descobrir requisitos ocultos. A técnica da observação é muito utilizada quando você vai, por exemplo, tentar entender como funciona o software de um caixa de supermercado. Na verdade, você tem que entender não o software, você tem que entender como funciona o processo do caixa de supermercado. Então, o que você pode fazer? Observação, passar o dia observando o trabalho de um caixa de supermercado. Como você também pode ser observador participante, sendo o caixa do supermercado durante um dia, 2, 3, uma semana. Isso também é a técnica de coleta de informações para você poder montar os requisitos do software. A técnica de facilitação já foi apresentada na aula anterior, então agora nós vamos falar sobre diagrama de contexto e protótipos. A técnica 35 e a técnica 36. Diagrama de contexto vocês já devem conhecer, né? Os diagramas de contextos escrevem visualmente o escopo do produto, mostrando um sistema de negócio, processo, equipamento, sistema computacional e como as pessoas e outros agentes interagem com ele. Os diagramas de contexto mostram as entradas do sistema do negócio, os agentes que fornecem a entrada, as saídas do sistema do negócio e os agentes que recebem a saída. Além disso, o levantamento de requisito é a confecção de protótipos. A prototipagem é um método para obter respostas iniciais sobre os requisitos através de um modelo do produto esperado antes de efetivamente construí-lo. Exemplos de protótipos são produtos em menor escala, modelos 2D e 3D gerados em computador ou simulações. Os protótipos permitem que as partes interessadas façam experiências com o modelo do seu produto final, em vez de somente discutirem representações abstratas dos requisitos. Os protótipos suportam o conceito de elaboração progressiva em ciclos iterativos de criação de modelos, experimentação de usuário, geração de feedbacks e revisão do protótipo. Nós podemos ter, então, 3 tipos de protótipo. Os de baixa fidelidade, que são apenas desenhos feitos à mão. Os de média fidelidade, onde você pode utilizar softwares para simular as telas do software que você está construindo, e os de alta fidelidade,
que possui, inclusive, funcionalidades. Ele funciona realmente, como se fosse o software real. Todas essas técnicas são técnicas de coleta de requisitos e que serão utilizadas para coletar os requisitos com os usuários e vão gerar a documentação de requisitos e a matriz de rastreabilidade de requisitos que já foi apresentada na semana passada. O próximo processo se chama definir o escopo. Para que esse processo aconteça, nós vamos ter algumas entradas, como o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento de projeto como um todo, os documentos do projeto e dados da empresa. E vamos gerar uma série de documentos aqui também. E o que é definir o escopo? É o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto. Já que alguns dos requisitos podem não estar incluídos no projeto, o processo de definir o escopo seleciona os requisitos finais do projeto a partir da sua documentação desenvolvida durante o processo coletar requisitos. Em seguida, define uma descrição detalhada do projeto e do produto. A preparação detalhada da declaração do escopo do projeto baseia-se nas entregas principais, premissas e restrições, que são documentadas durante a iniciação do projeto. E aqui está o processo de definir o escopo, onde todos os documentos de entrada já foram apresentados para vocês. Termo de abertura do projeto, o plano do projeto, o plano de escopo, o registro das premissas, documentação de requisitos, registro de riscos, além de fatores e ativos. Quais ferramentas serão utilizadas para definir o escopo? Vocês podem ver que várias delas a gente já viu anteriormente. A gente só não viu a 37, que é chamada análise de produto. Análise de produto. A análise de produto pode ser usada para definir produtos e serviços. Inclui fazer perguntas sobre um produto ou serviço e elaborar respostas para descrever o uso, as características e outros aspectos relevantes do que será entregue. Cada área de aplicação tem um ou mais métodos usualmente aceitos para traduzir as descrições do produto ou serviço de alto nível em entregas significativas. Os requisitos são capturados em um alto nível e decompostos ao nível de detalhamento necessário para o design do produto final. Receita, vamos fazer. Exemplos de técnicas de análise de produtos incluem, mas não estão limitados a estrutura analítica do produto, análise de requisitos, análise de sistemas, engenharia de sistemas, análise de valor e engenharia de valor. Bom, no momento a gente vai se ater à estrutura analítica do produto, também conhecida como EAP. Agora mesmo, certamente, a gente vai falar sobre EAP, o que é a EAP no final das contas, que até agora eu não falei, né? Temos também quais as saídas de definir o escopo, além de atualizar uma série de documentos que já foram apresentados a vocês, a gente tem a especificação do escopo do projeto, que é o documento número 50. Vamos dar uma olhada no documento 50, que é a declaração do escopo do projeto. A declaração do escopo do projeto é a descrição do escopo do projeto, as principais entregas, premissas e restrições. Essa declaração documenta todo o escopo, incluindo o escopo do projeto e do produto. Descreve as entregas do projeto em detalhes. Ela também fornece o entendimento comum do escopo do projeto entre as diversas partes interessadas, ou seja, usuários, clientes, equipe de desenvolvimento, pessoal do marketing, todo mundo vai saber exatamente do que se trata o projeto através dessa declaração. Ela possibilita que a equipe de projeto realize um planejamento mais detalhado, orienta o trabalho da mesma durante a execução e fornece a linha de base para avaliar se as solicitações de mudança ou trabalho adicional estão contidos no escopo ou são externos aos limites do projeto. Ou seja, o cliente já pediu para você alguma coisa. Você não tem certeza se o software que está sendo projetado vai fazer aquilo ou não. É aqui que você vai olhar para saber se ele vai fazer ou não. O que a gente tem, então, numa declaração de escopo do projeto? Primeiro, uma descrição do escopo do projeto, com todas as características do produto de software que está sendo desenvolvido.
A gente também tem as entregas escalonadas por fases do projeto, os critérios de aceitação, ou seja, quais as condições que devem ser atendidas para que uma entrega seja considerada como pronta. E o que um projeto não é chamado de exclusões do projeto. É importante declarar o que está fora do escopo do projeto, porque isso daí pode ficar definido entre você e o cliente, de que algumas coisas, algumas funcionalidades daquele software só serão implementadas depois que o software for entregue, ou seja, serão implementadas em novas versões do software. Isso é importante estar documentado aqui também, para não haver mal-entendido com o usuário do projeto. Vocês não têm ideia no dia a dia o tanto que é importante você definir o que está fora do software. Isso é muito importante. Então, nós definimos aqui o processo definir o escopo. E ainda falta um processo da fase de planejamento, que é o processo de criar a EAP. Chegamos finalmente à EAP. Tá? Agora sim a gente vai falar o que é a EAP. Esse processo recebe uma série de documentos, como vocês podem ver aqui, e geram a linha de base de escopo e atualizam as premissas e os requisitos. Criar a EAP é um processo de decompor as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. O principal objetivo desse processo é que ele fornece uma visão estruturada do que deve ser entregue. Esse processo é realizado uma vez ou em pontos pré-definidos do projeto. A EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto a fim de atingir os objetivos do projeto e criar as entregas requeridas. Vocês estão vendo aí o processo de criar EAP e, como vocês podem ver, a única coisa que é novidade aqui é a técnica 38, chamada de decomposição, que é a decomposição. Eu queria falar para vocês o seguinte, um diagrama UML com todos os objetos que o software vai manipular é uma EAP, tá? Porque a EAP nada mais é do que você decompor o problema em partes menores para você poder entendê-lo. Então, a decomposição é uma técnica usada para dividir e subdividir o escopo do projeto e suas entregas em partes menores e mais fáceis de gerenciar. Pacote de trabalho é um trabalho definido no nível mais baixo da EAP, para o qual o custo e a duração podem ser estimados e gerenciados. Se você pensar num software que vai ter 30 telas, cada tela dessa é um pacote de trabalho. Você pode definir quanto vai custar cada tela e qual a duração para cada tela dessa. Tá? Então, a EAP é uma decomposição do trabalho que vai ser feito. Se você pensar num sitemap como esse que está aqui, onde você tem definido nele todas as telas de um sistema de aeronaves, cada quadradinho desse aqui embaixo à direita na tela, cada quadradinho desse daqui é uma tela do software. Cada um desses daqui é um pacote de trabalho. Ou seja, é um pedaço do trabalho que precisa ser feito. Ou seja, o sistema inteiro está decomposto aqui. E isso é uma EAP. O nível de decomposição é orientado com frequência pelo grau de controle necessário para gerenciar o projeto de forma eficaz. O nível de detalhe dos pacotes de trabalho poderá variar com o tamanho e a complexidade do projeto. E como que a gente faz essa decomposição do trabalho? Primeiro, identificação e análise das entregas e do trabalho relacionado. Depois, estruturação e organização da EAP. Depois, decomposição dos níveis mais altos da EAP em componentes detalhados de menor nível. Ainda, desenvolvimento e designação de códigos de identificação aos componentes da EAP. E, finalmente, verificação se o grau de decomposição das entregas é apropriado. Às vezes, um pacote de entrega ficou muito grande e ele pode ser subdividido. Então, é isso que você vê, você considera aqui na verificação do grau de decomposição.
Então, esse é o processo de criar a EAP. É o último processo de planejamento dessa fase, de escopo. Agora a gente vai falar sobre os dois processos de monitoramento e controle. O primeiro deles se chama validar o escopo. Então, tudo que foi feito nos outros 4 processos, agora vai ser validado. Então, observem que tem uma série de documentos de entrada e as saídas são as entregas aceitas ou solicitações de mudanças no projeto, as informações sobre como é que ocorreu o desempenho do trabalho pela equipe e uma série de atualizações em documentos já existentes. E o que é validar o escopo? Validar o escopo é o processo de formalização da aceitação das entregas concluídas no projeto. É aquela hora em que você vai entregar parte do projeto para o seu cliente usar. O principal benefício deste processo é proporcionar objetividade ao processo de aceitação e aumentar a probabilidade da aceitação final do produto, através da validação de cada entrega. Esse processo é realizado periodicamente ao longo do projeto, conforme necessário. Ou seja, toda vez que você está em vias de entregar uma nova tela do software para o seu usuário, você vai fazer a validação do escopo com esse usuário antes, para ter certeza de que está tudo ok. Validar o escopo recebe uma infinidade de documentos que já foram descritos para vocês anteriormente. E aqui a gente utiliza apenas 2 ferramentas e técnicas. Uma inspeção naquilo que está sendo entregue e a votação, provavelmente para tomada de decisão, se aquilo já pode ser entregue ou não. E as saídas são entregas aceitas, informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudança e atualizações. Tudo isso daqui já foi visto, tá? Em aulas, em processos anteriores. Agora, a inspeção é a ferramenta número 19 que eu vou apresentar para vocês agora. Uma inspeção é o exame do produto resultante de um trabalho, para determinar se está em conformidade com os padrões documentados. Os resultados de inspeções geralmente incluem medições e é possível inspecionar os resultados de uma única atividade ou o produto final de um projeto. As inspeções podem ser chamadas de revisões por pares, auditorias ou homologações. Em algumas áreas de aplicação, esses termos têm significados mais restritos e específicos. As inspeções também são usadas para verificar reparos de defeitos. Receita. Existem 6 atividades principais. Planejamento. Um usuário, desempenhando o papel de moderador da inspeção, define o contexto da inspeção, descrição da inspeção, técnica a ser utilizada na detecção de defeitos, documento a ser inspecionado, autor do documento, entre outros. Seleciona os inspetores e distribui o material a ser inspecionado. Apresentação. Os autores dos códigos a serem inspecionados apresentam as características destes. Essa fase pode ser omitida se os inspetores possuem conhecimento sobre o projeto. Os inspetores estudam os códigos individualmente e fazem anotações sobre estes, produzindo uma lista de discrepâncias. Reunião. Uma reunião em equipe ocorre envolvendo o moderador, os inspetores e os autores do documento. Discrepâncias são discutidas e classificadas como defeito ou falsos positivos. A decisão final sobre a classificação de uma discrepância sendo discutida é do moderador. A solução dos defeitos não é discutida durante a reunião, que não deve exceder 2 horas, uma vez que após este tempo, a concentração e a capacidade de análise dos inspetores costumam reduzir drasticamente. Retrabalho. O autor corrige os defeitos encontrados pelos inspetores e confirmados pelo moderador. Continuação. O material corrigido pelos autores é repassado para o moderador, que faz uma análise de inspeção com tudo e reavalia a qualidade do artefato inspecionado. Ele tem a liberdade de decidir se uma nova inspeção deve ocorrer ou não. Ponto. Muito bem. Então, inspeção é você juntar no mesmo processo usuários que vão receber a parte do software que está sendo entregue e a equipe que desenvolveu aquilo com uma pessoa que é o moderador, que ele toma as decisões e encaminha o processo como um todo.
e é através dessa inspeção a principal ferramenta para você fazer a validação do escopo. O outro processo de monitoramento e controle é chamado de controlar o escopo. Lembra que a gente começou essa aula falando sobre uma coisa chamada scope creep, que é você passar por uma situação em que você não consegue evitar do seu cliente ficar lhe pedindo coisas enquanto você está desenvolvendo o projeto do software. O cliente fica lá pedindo, e você, se você não tiver um processo de controlar o escopo do projeto, aquele software vai se tornar uma coisa sem controle. Então existe todo um processo para controlar o escopo e impedir que essas solicitações de mudança atrapalhem o desenvolvimento do software. Então, controlar o escopo é o processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto e do escopo do produto, e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do produto. O principal benefício desse processo é que a linha de base do produto é mantida ao longo de todo o projeto. Esse processo é realizado ao longo do projeto. E aí está o processo de controlar o escopo. Vocês podem observar que uma infinidade de documentos são utilizados para você poder controlar o escopo. As técnicas para você verificar são as análises de dados. E uma série de documentos são gerados, atualizações, muitas delas, a grande maioria são atualizações de documentos já existentes. Mas tem um documento aqui, especificamente um documento de entrada, que não foi visto ainda, que é a linha de base da medição de desempenho, que é um documento simplesinho, e é o documento 51. A linha de base é um plano integrado de escopo, cronograma e custo para o trabalho do projeto, contra o qual a execução do projeto é comparada para medir e gerenciar o desempenho. Ao usar análise de valor agregado, a linha de base da medição do desempenho é comparada com resultados reais para determinar a necessidade de uma mudança, de uma ação corretiva ou de uma ação preventiva. Mudanças na linha de base na medição de desempenho são incorporadas em resposta às mudanças aprovadas no escopo, no desempenho do cronograma e nas estimativas de custo. O que está querendo dizer isso? Que quando você faz uma alteração, você aceita uma mudança no escopo, ou seja, uma nova tela que o cliente não tinha pedido antes, que ele resolveu pedir, você tem que repensar o cronograma e você tem que repensar os custos. É disso que está se tratando aqui. Tá? Em alguns casos, as variações de desempenho podem ser tão significativas que uma solicitação de mudança é apresentada para revisar a linha de base da medição de desempenho, a fim de fornecer uma base realista para a medição. Ou seja, às vezes você tem que rever tudo, e não só só mexer um pouquinho no cronograma e só mexer um pouquinho no custo. Todo o projeto precisa ser revisto. E aí terminamos a nossa parte de gerenciamento do escopo. Como muitos dos documentos que são utilizados aqui já haviam sido apresentados na aula anterior, vocês devem ter percebido que a aula ficou um bocado mais leve, né? A primeira aula ela é mais pesada mesmo, porque eu tenho que apresentar para vocês, lá na parte de integração, uma quantidade gigante de processos, né? De documentos, de técnicas, de ferramentas. Aqui já facilita um pouco mais. E eu acredito que assim vai ser para as próximas aulas também. A gente já não vai ter tantos documentos para apresentar. Os documentos vão diminuindo à medida que nós vamos passando pelas diversas áreas de conhecimento. Agora, eu queria saber de vocês se vocês conseguiram entender qual que é a ideia da área de conhecimento do escopo. Basicamente, você está aqui definindo o que o projeto vai fazer. Professor. Diga, Patrícia. Eu fiquei na dúvida. Por exemplo, você fala o plano de gerenciamento de escopo. Então, eu vou juntar
gravar os documentos que eu já fiz dentro dele e acrescentar mais algumas informações, é isso? Isso, por exemplo, você vai definir o seu software, você gerou um diagrama de objetos lá no OML, um diagrama de classes, um diagrama de estados. O ML tem uma infinidade de diagramas, né, que podem ser utilizados para representar e decompor o projeto, né? Esses diagramas todos podem compor esse documento de gerenciamento de escopo, porque eles mostram para a gente qual trabalho vai precisar ser feito para desenvolver o software. Da mesma maneira, se você tiver um desenho das telas do software, isso é também uma EAP, ou seja, uma estrutura analítica do projeto. Um protótipo faz parte também do escopo. Que mais? Diagrama de fluxo de dados é uma coisa muito antiga, de algumas décadas atrás, mas se você fizer um diagrama de fluxo de dados, você também vai ter ele, você pode também ter ele como um EAP. O simples desenho do menu com as diversas telas que o software vai ter, isso já é uma EAP que compõe o documento de gerenciamento de escopo também. Entendeu, Patrícia? Entendi. Então, definir o escopo é definir o trabalho que será realizado pelo projeto. No nosso caso, que nós estamos tratando de desenvolvimento de software, definir o escopo é definir o software. Então, o diagrama de fluxo de dados então é válido, então. Sim. Que é o único que eu lembro que eu consigo fazer. Apesar dele ser uma ferramenta do século passado, ele ainda funciona muito bem. O pessoal torce o nariz, mas ele é uma ferramenta válida, por que não? É claro que isso não invalida a necessidade de você fazer um diagrama de classe, um diagrama de Não, objeto. o diagrama de classe eu lembro também. O que é o mais complicadinho, assim, que tinha, eu lembro que era um círculozinho assim, que era interação das classes e era mais difícil. Bom, se ano passou lá, esse aí eu tinha dificuldade. O de classe eu até consigo. Nossa, mas parece que você fez isso há uma década. Não, é porque eu não lembro muito bem, não era uma matéria que eu prestava muita atenção. Entendi. Eu parei de me divertir no de classe. Depois do de classe eu parei, eu achei bom, mas depois desse aí eu já fiquei triste. Entendi. O diagrama de atividades também, Marco? Claro. Todos aqueles diagramas da OML são, se não me engano, são uns 16 tipos de diagrama. Todos eles colaboram para você representar a decomposição do problema em partes menores. Isso é importante para que depois você possa definir qual parte dessa faz parte de qual tela do seu software. Entendeu, Miratã? Qualquer diagrama que sirva para você decompor o problema em partes menores pode ser chamado de EAP e pode compor a documentação do escopo. Ok, obrigado. Tá. Tudo isso que eu falo para vocês seria melhor que estivesse escrito nessa apostila. O problema é que eu me basei muito na apostila no PMBOK, nesse primeiro momento. Eu acho que vale a pena eu voltar e revisar a apostila e ir acrescentando essas informações mais práticas e mais específicas para desenvolvimento de software. Porque o PMBOK ele não é específico para software. Ele é para qualquer tipo de projeto, né? Mas nós estamos tratando de uma disciplina que fala sobre gerenciamento de projeto de software. Então eu preciso sempre localizar as informações do PMBOK na atividade que interessa para vocês, que é desenvolvimento de software. Né? Muito bem. Agora eu vou capturar a tela de novo e mostrar para vocês a tarefa de hoje. Bom, a tarefa de hoje ela é parecida com a tarefa passada, mas ela tem algumas pequenas mudanças. Acrescentamos algumas coisas. A gente vai agora elaborar o plano de gerenciamento do escopo, que é um componente do nosso plano de gerenciamento de projetos como um todo. Quais que vão ser os componentes desse plano?
uma descrição do trabalho, ou seja, uma descrição do software que vocês vão desenvolver, as premissas e as restrições desse software. Então, premissa, o software vai rodar com uma internet, precisa de uma internet boa para funcionar. Essa é uma premissa. Ou precisa ele tem que ser desktop, ele não roda em dispositivo móvel. Isso é uma premissa. Ou, aliás, é uma restrição, né? A organização responsável, ou seja, qual é a empresa que está cuidando daquele software? Se vocês não tiverem nenhuma empresa associada ao projeto que vocês estão tocando, não precisa colocar. E aí entra a EAP, a decomposição em EAP. Vocês vão descrever o projeto de software de vocês usando o ML, DFD, DR, diagrama de atividade, diagrama de classe, o que vocês acharem que seja necessário para poder fazer a decomposição em EAP. E aí, de novo, eu sei que vocês fizeram um esboço de cronograma lá no termo de abertura de projeto, mas aqui é necessário você também acrescentar o mesmo esboço de cronograma, também uma listagem de recursos necessários, uma estimativa de custo bem a grosso modo, quais os requisitos de qualidade, ou seja, o que você considera como o resultado de qualidade, os critérios de aceitação. Esses critérios de aceitação, referências técnicas, se vocês acharem desnecessário, não precisa colocar, tá? Aliás, o que vocês não acharem necessário colocar, vocês avisam que vocês não consideram necessário colocar, e explicam por quê. E se tem alguma informação de acordos, por exemplo, fulano está desenvolvendo esse software para a empresa tal. Então, a empresa tal está com um acordo com você para a questão de desenvolvimento desse software. O prazo para a entrega desse documento é no dia 11 de abril, ou seja, vocês têm domingo até meia-noite para poder fazer esse trabalho. Pergunta sobre o trabalhinho de hoje. Esse trabalho vai dar trabalho. Não, mas veja bem, Patrícia. Se você já se você escolheu, pois é, mas se você escolheu um projeto que você já vinha desenvolvendo, certamente você às vezes já deve ter algum diagrama feito, não? Desenhado. Tem bem... Se você não tem diagrama nenhum, aí realmente vai dar trabalho. Marcos, eu tenho uma pergunta sobre ponto de checagem. A gente vai ter algum ponto de checagem do que a gente está desenvolvendo? Se está correto, se não está correto, se precisa melhorar em algum ponto, se a gente está escrevendo certo ou não. A ideia é que toda vez que você entregue para mim um documento, eu possa devolver para você se está faltando alguma coisa, se a coisa está correta. A ideia é essa. Eu ainda não analisei o termo de abertura de projeto de vocês, se não me engano. Acho que não analisei ainda. Ou analisei? Não, o meu pelo menos ainda não. Ainda não, né? Também não. Então, a ideia é que vocês possam desenvolver o próximo documento já sabendo o que está errado ou correto no documento anterior. Eu comprometo a fazer essa checagem ainda hoje, tá? Para que vocês já tenham esse feedback em mãos, tá, Biratã? Esse documento que a gente vai entregar dia 11, ele é incremental com esse que a gente entregou até ontem? Ou é documento separado? São documentos independentes, mas que um aproveita informações do outro, já que ele se refere ao mesmo projeto. Entendi, beleza. Tá? Algumas coisas se repetem, o PMBOK ele peca pelo excesso. Isso é um pouco chato, mas se a gente está aqui seguindo essa metodologia, né? No primeiro trabalho que eu entreguei aí, eu até teve uma parte lá que eu deixei de colocar porque repetiu a mesma coisa da anterior. Daí eu falei assim, é basicamente anterior. Tá, você pode colocar lá, e isso daqui foi entregue no termo de abertura do projeto. Não precisa se preocupar. Não, é porque enquanto eu tava fazendo, eu falei, mas é a mesma coisa, aí eu não botei de novo.
Senão ia copiar e colar e ia ficar a mesma coisa. Tudo bem. Agora, lembrando que cronograma, estimativa de custo, agora, nesse momento, é só grosso modo, tá? Porque a gente vai ter todo um gerenciamento de cronograma, um gerenciamento de custo, gerenciamento de qualidade. Aí a gente vai fazer um documento mais encorpado. Agora é só um documento mais leve mesmo. É como se a gente estivesse começando um projeto. Na verdade, é isso mesmo. A gente está começando o projeto, então a gente está agora fazendo esboços. Depois a gente vai se aprofundar nessas questões. Tranquilo. Ok, então, como eu falo sempre para vocês, estou aqui à disposição de vocês até às 10h30. Vocês agora vão sentar e vão trabalhar nesse documento para poder entregar e aproveitar o tempo de hoje até às 10h30 para fazer esse documento. E aproveitar que eu estou aqui para vocês me apresentarem, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram me apresentar alguma dúvida para poder tirar essa dúvida ainda hoje, tá certo? Enquanto isso, eu vou corrigir a página lá, que está com erro, acertar algumas coisas no documento também de hoje, que tem alguns documentos errados, algumas informações erradas, e corrigir o trabalho anterior. Eu não sei nem por que eu não corrigi, me fugiu isso daí. Fora isso, até a semana que vem. Ok? Até amanhã. Até amanhã, né? Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.